Olá pessoal, eu sou o professor Diego Totti, bem-vindo a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre análise do domínio de uma função, dando sequência ao estudo de funções na nossa playlist, ok? Acredito que esse conteúdo ajude muito a galera que está no primeiro ano, né? Nono ano talvez um pouco, mas mais a galera que está no primeiro ano, ok? Do ensino médio. Então, nos vídeos passados eu comentei com vocês aí sobre o que é domínio, né, da função. O domínio da função nós podemos entender basicamente como x, que seria o conjunto A daquele diagrama que a gente tem, aqueles diagramas de flecha, tá certo? São os valores que a gente substitui para descobrir o valor do y. Então, o domínio é basicamente x, a gente entende o domínio como x. A partir de agora, nesses exemplos, nós vamos analisar qual é o domínio de cada função. E aí, convém lembrar o seguinte: no último videoaula, eu colocava exemplos assim, por exemplo, eu dizia que uma função era essa, né, por exemplo, e eu perguntava assim, qual é o domínio pela imagem, sei lá, por exemplo, 10, ok? E aí, quando a gente fala qual é o domínio, eu quero saber qual é o x, conforme eu disse. E se a imagem é 10, significa que o y, que é a mesma coisa que f de x, era igual a 10. Então, ficava 10 igual a menos 3x mais 1, certo? Daí eu passava esse cara para lá, ficava 10 menos 1 dá 9, né? Não interessa agora muito o cálculo. Multiplicava por menos 1, ficaria negativo, ficaria positivo, descia dividindo, x é igual a menos 9 dividido por 3, que é menos 3. O que importa aqui? Que eu achei o domínio a partir do momento que alguém me informou a imagem, né? E a gente sempre pode fazer isso. Se alguém me informa a imagem, eu consigo achar o domínio. Se alguém me informa o domínio, eu consigo achar a imagem. Tá certo. Só que agora eu estou pedindo o domínio sem nenhuma informação, né? Eu estou te pedindo o domínio da função da letra A sem te dizer quanto vale a imagem. E aí o que você vai avaliar? Você vai avaliar se existe alguma restrição no momento em que você substitui o x. Como assim? Vamos pensar nos números que a gente conhece. Eu posso substituir o x por um número positivo, um número natural, como por exemplo o número 5? Posso. Tem algum problema? Não. Se eu botar o 5 aqui, não vai dar menos 3 vezes 5, 15. Menos 15 mais 5, menos 10. Beleza. Eu posso substituir o x, por exemplo, uma fração? Posso, né? Vou fazer conta, vai ficar menos 3 vezes a fração, depois eu tiro o MMC para somar os números e tal. Posso botar um número decimal? Posso. Eu posso colocar uma dízima periódica? Posso. Posso botar o que eu quiser aqui, que não altera, não tem problema nenhum com o resultado, não causa nenhuma indeterminação, tá? Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso, porque aqui no exemplo C isso já vai acontecer. Então, significa que domínio, que é o que eu falei, a gente está pensando em x, eu posso ter qualquer valor de x aqui que eu quiser. Então, o domínio é o próprio conjunto dos números reais. Beleza? Calma que você vai entender melhor a partir do momento que eu vou aumentando os exemplos. No exemplo B, eu tenho aqui uma função que vocês mais para frente vão estudar, que é a função do segundo grau, né? Eu posso substituir o x aqui por qualquer número que eu quiser? Sim, eu posso botar um número positivo, negativo, eu posso botar um número racional, irracional, número com vírgula, qualquer número que eu quiser, que eu vou conseguir fazer a conta e vou ter um resultado, ou seja, não vou ter uma indeterminação. Então, o domínio aqui também é real. Tá, mas e aí? Quando que ocorre uma indeterminação, né? Que é o que a gente está realmente preocupado em conversar nesse vídeo. Gente, olha só. Esse x aqui no denominador, tá? Porque no numerador não tem problema. No denominador, será que esse x ele pode valer qualquer coisa? Bem, quem lembra que isso aqui não existe, isso passa a ser fácil. Por quê? Eu não posso dividir um número por zero. Não existe divisão de um número por zero. Se você jogar na calculadora, vai dar o quê? Erro, indeterminado, né? Então, significa que esse meu x, ele pode assumir qualquer valor, exceto o 6. Por quê? Porque o 6 menos 6 daria zero. Tá, mas e aí? Significa dizer que esse denominador, que é x menos 6,
pode ser qualquer coisa menos o zero. Eu criei uma inequação, jogo o 6 para fora, negativo, fica x diferente de 6, que é o que a gente já tinha falado. Então, se eu tiver um denominador, o denominador sempre deve ser diferente de zero. O denominador todo, tá? Ele todo não pode dar zero. Portanto, faz com que o x não possa ser 6, porque 6 menos 6 dá zero, e qualquer coisa dividido por zero não existe. Tá, e aí sempre o aluno fala, e o numerador? O numerador é como se fosse isso. Tem problema se o x aqui, por exemplo, fosse 5? Não, porque 5 menos 5 dá zero, e zero dividido por alguma coisa é possível. Eu posso pegar R$0 e dividir para 10 pessoas. Cada uma vai ganhar zero, não é verdade? Então, aqui em cima não há restrição. A restrição está no denominador. Então, essa é a primeira restrição que a gente trabalha. Então, qual é o domínio da função? Como que eu respondo? Que x, que é o domínio sempre, pertence aos reais, tal que, nesse tal que você vai dizer o que não pode, tal que x tem que ser diferente de 6. Significa, então, que o x pode ser qualquer número que eu quiser, positivo, negativo, zero, fração, pode ser qualquer número menos o 6, porque o 6 era o denominador. Vamos para o próximo exemplo. Mesma coisa aqui. Vamos pensar, eu tenho o numerador não importa, lembrando, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Portanto, x ao quadrado menos 9, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Vou resolver essa equação, que é uma inequaçãozinha, né? Vou jogar o 9 para fora. Vai ficar que x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 9, não é isso? Joga a raiz quadrada para o outro lado. X tem que ser diferente de mais ou menos 3. Por quê? Vamos pensar comigo. Pega o 3 positivo e coloca no lugar do x. Como é que vai ficar? 3 ao quadrado. Tá, e quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9 menos 9 dá zero. Dá, então 3 positivo não pode. Mas eu pensei que era só o 3 positivo. Não, o negativo também. Quanto que é menos 3 ao quadrado? Você sabe que menos ao quadrado vira mais, porque menos com menos dá mais. Então fica 3 vezes 3, 9 positivo. E 9 menos 9 dá zero do mesmo jeito. Portanto, o domínio aqui é x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 3 e x tem que ser diferente de 3. Beleza? Então, não pode ter, né, esses valores no lugar de x, porque senão eu teria uma indeterminação. Mesma coisa. Então, essa foi a nossa primeira restrição que mais aparece, que é a restrição do denominador. Agora vamos pensar comigo na segunda restrição, tá? Que eu tenho uma raiz quadrada de 4x mais 16. E eu te pergunto, eu posso ter qualquer valor dentro de uma raiz quadrada? Vamos analisar. Vamos pensar comigo aqui. Isso aqui existe, galera? Sim, né? Qual a raiz quadrada de 16? 4. Tá, isso aqui existe? Tem aluno que na hora que olha já fala que não. Isso aqui existe. É uma raiz não exata, né? Se eu jogar aqui na calculadora, vai dar aproximadamente 3,16. Mas existe, tá certo? Tem como calcular e chegar nas primeiras casas sem o uso da calculadora. Existe. Não é exato, mas existe. Agora eu pergunto para vocês, e isso aqui existe? Bem, tem aluno que gosta de dizer que a resposta é 4 positivo, né? E tem aluno, a maioria diz que é 4 negativo. Se fosse 4 positivo, qual é a definição de raiz quadrada? Não é o número que multiplica por ele mesmo, que dá o que está lá dentro? Sim, então 4 vezes 4, quanto que é? 16. Opa, não deu menos 16, então o 4 positivo não vale. E se fosse menos 4? Menos 4 vezes menos 4. Daria menos 16? Não, daria mais 16 também. E lá dentro não tem mais 16, tem menos 16. Lembrando que é um número vezes ele mesmo. Vou botar um menos e um mais aqui que não faz sentido. Então, galera, isso aqui também não tem resposta, né? Isso aqui não pertence aos reais, né? A gente diz para o aluno no ensino fundamental que isso aqui não existe, assim como esse aqui também não existe. Então, galera, significa dizer que dentro de uma raiz não pode ter número negativo, tá certo? Não pode haver um número negativo. Eu tenho que garantir que aqui dentro tenha números
positivos ou, no máximo, ou melhor dizendo, no mínimo, o zero. Porque o zero, a raiz quadrada de zero, existe, né? A raiz quadrada de zero é zero. Então, como é que eu posso pensar assim, que número que eu posso colocar no lugar de x que não vai trazer um número negativo? Não precisa fazer força para pensar nisso. Aí você vai criar a restrição que ali dentro tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, 4x mais 16 tem que ser maior ou igual a zero. Passo o 16 para fora, 4x é maior ou igual a menos 16. Desce dividindo, fica menos 16 dividido por 4, que é menos 4. Portanto, então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, que a gente sempre coloca, e aqui do lado que a gente encontrou, que tem que ser maior ou igual a menos 4. Vamos pensar nessa resposta. Maior ou igual a menos 4? O que pode ser maior que menos 4, por exemplo? Pode ser, sei lá, o 2 é maior que menos 4. Se eu botar um 2 ali, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 com 16 24. Deu um número positivo, tá certo? Se eu usar o próprio menos 4, que ele está falando maior ou igual a menos 4, também não dá problema, porque 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 16 mais 16 dá 0. E a raiz quadrada de 0 pode. O que não pode é dar um número negativo ali dentro. Então, o segundo tipo de restrição que a gente está estudando agora é quando tem uma raiz. Porém, nós devemos lembrar que essa raiz precisa ter o índice par. Essa restrição, aqui você sabe que é 2, essa restrição ela só vale se o índice for par. Vamos ver aqui na letra F. Repare que o índice da letra F é par, tá certo? O que faz com que a restrição continue a mesma. Isso tem que ser maior ou igual a zero, né? O que faz com que não tenha número negativo ali dentro. Então, ficou menos 5x mais 7 maior ou igual a zero. Passo o 7 para fora, ficou menos 5x maior ou igual a menos 7. E aí, galera? Quando está negativo o lado da letra, a gente multiplica por menos 1, né? E numa inequação, o maior vira menor e vice-versa. Então, o menos virou mais, esse menos 7 também virou mais, e o maior ou igual vira menor ou igual. Devemos lembrar disso, né? Lá do fundamental. Então, desce dividindo o 5, fica x é menor ou igual a 7 quintos. Portanto, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 7 quintos. Beleza? Na letra G, né, a maioria dos alunos gosta de fazer a mesma coisa. Tem que ser maior ou igual a zero. Porém, galera, quando esse índice é ímpar, não há nenhum problema. Não, por quê? Vamos lá. Aquela hora eu peguei ali uma raiz quadrada negativa e mostrei para vocês que não tinha como resolver. Mas se eu tivesse uma raiz quadrada, raiz cúbica, na verdade, negativa, ela teria resposta? Sim. A raiz cúbica de 27 é menos 3. Não tem problema. Por quê? Porque o menos 3 ao cubo, aqui é ímpar, permanece menos, dá menos 27. O que não pode é ter um índice par negativo, porque não vai ter resposta. Então não tem restrição? Não. Se não tem restrição, o domínio aqui é o conjunto dos números reais, tá certo? Então, conforme eu falei, com índice ímpar, não há restrição. Então, repare que na letra F o índice é par e na letra E também, tá? A letra H eu coloquei de propósito porque, se você observar, eu não tenho raiz, que era a restrição que a gente está comentando, raiz quadrada ou raiz quarta, né? E eu também não tenho letra no denominador, que era o problema daquela hora. As minhas letras estão no numerador. Então, qual é o meu domínio aqui? Reais. Okay? Então, não confundam, tá? Porque é muito comum o aluno olhar uma fração e pensar nessa restrição. Essa restrição só existe se a letra estiver embaixo. Se em cima tem ou não, não importa. O que importa é que a letra tem que estar embaixo. E aqui não está, então o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Letra I. Atenção agora. Agora eu tenho duas coisas numa só. Se você observar, eu tenho a raiz quadrada, então aqui o meu índice é par, né? Então isso gera uma restrição. E eu tenho também
que a letra está embaixo, né? Então, vamos pensar nas duas restrições. Quando tem raiz quadrada, tem que ser maior ou igual a zero. E quando o denominador está embaixo, ou desculpa, quando a letra está no denominador, tem que ser diferente de zero. Fazendo aqui uma fusão das coisas, se tem que ser maior ou igual a zero, mas aqui diz que não pode ser zero, passa a ser apenas maior que zero. Concorda? Porque eu estou juntando os dois, maior ou igual. Ah, mas o zero não pode, então tira igual, fica só maior. Então, nesse caso, 3x mais 12 tem que ser maior que zero. Beleza? Antes da gente continuar, deixa eu botar aqui um carinha que ficou faltando. Então, beleza, passo o 12 para fora, fica 3x maior que menos 12, desce dividindo, menos 4. Então, o domínio x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 4. Agora, se não tivesse a fração e a raiz estivesse em cima, aí sim, o domínio seria maior ou igual a menos 4, beleza? Letra J acontece a mesma coisa, eu tenho duas restrições aqui embaixo. Eu tenho que o maior tem que ser maior ou igual a zero, porque é uma raiz de expoente de índice par. Eu tenho que tem que ser diferente de zero, porque está no denominador. Logo, o que eu tenho que usar aqui é maior que zero. Então, 2x tem que ser maior que zero. Concluímos que o x tem que ser maior que zero. Desce dividindo, 0 dividido por 2 é zero, né? Então, o domínio aqui é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que zero, ou tem um outro tipo de notação, é que tem que ser real asterístico, que o asterístico exclui o zero, tá? Opa, não, aqui não é asterístico, desculpa. É maior que zero e não diferente de zero. Então, falei besteira. Continuando, então, apenas essa notação, maior que zero, tá? Seria asterístico se fosse diferente de zero, somente diferente de zero. Aqui não, que é maior que zero. É uma panguada. Letra K, nós temos duas situações. Tem raiz aqui, ele é a letra para a gente analisar, e aqui. Então, eu tenho que analisar duas coisas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui de 1 e eu vou chamar esse cara aqui de 2. Em 1, nós temos que a restrição é essa. Beleza? Em 2, nós temos que a restrição é essa. Certo? Por quê? Porque aqui é índice par, só que a raiz está aqui em cima, então ela não tem o problema do zero. Só que aqui a raiz está embaixo, ela tem o problema do zero. Então aqui exclui o zero e aqui não. Então vai ficar, passo o menos 4 para fora, né? E aqui passo o menos 2 para fora. Beleza? Bem, e aí? Como é que eu dou? Que resposta que eu dou? E aí é que a gente tem que usar um conceito que a gente já aprendeu aqui, se você não viu, dá uma conferida, que é de intervalos, que eu preciso representar isso aqui na reta para a gente poder chegar a um consenso da resposta para os dois ao mesmo tempo, tá? Então, como é que fica? Vamos lá. 1. Nós temos que x tem que ser maior ou igual a 4 positivo. Maior ou igual a bolinha fechada, positivo. 4, maior ou igual a 4, então está na frente do 4, certo? Essa anotação de intervalo que a gente já estudou aí. A segunda coisa é que x é maior que 2. Então, isso aqui foi a representação do 1, a representação do 2 maior que 2. Pensa, o 4 está aqui, o 2 tem que estar à esquerda, né? E é só maior, então, ó, bolinha aberta. Beleza. E a terceira? O que vai ser a terceira? A terceira vai ser o domínio, né? Vai ser a resposta final, que eu preciso fazer com que atenda os dois ao mesmo tempo. Pensa comigo. Se aqui diz que tem que ser maior ou igual a 4, tá? E aqui diz que tem que ser só maior que 2, pensa no 3. O 3 atende a esse cara, maior que 2. 3 é maior que 2, mas o 3 não atende a esse. Então, eu tenho que considerar que a resposta para o exercício todo tem que ser maior, tem que ser a interseção, né? Que é o que tem em comum entre os dois. Tem que ser maior ou igual a 4. Por quê? Se eu pego essa faixa aqui entre o 2 e o 4, qualquer número aqui, eu não vou estar atendendo o domínio desse, certo? Eu vou estar atendendo somente o domínio do outro. Então, daria errado. Lembra que eu falei do 3? O 3 atende esse aqui, maior que 2. Coloca o 3 aqui dentro. 3 menos 4 dá menos 1.
Então daria negativo, tá certo? Então quando tiver isso, você faz separado e faz a interseção, ou seja, pega o que atende aos dois ao mesmo tempo. Então qual é o domínio aqui? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 4. Tá bom? Acabando, vamos lá. Letra L. Letra L nós temos, vamos lá, letra em 4 partes aqui. Vamos ver se todas elas têm algum problema. Aqui tem problema, tem restrição, então vou chamar isso aqui de 1. Aqui, letra no denominador tem restrição, vou chamar de 2. Aqui a letra está no numerador, mas não tem raiz, não tem nada, então não tem restrição. Aqui é como se fosse o conjunto, o domínio seria reais, tá? E aqui também tem restrição. Pronto, vamos fazer um por um. Primeiro, qual é a restrição do primeiro? X mais 1. É uma raiz que está em cima, então tem que ser maior ou igual a zero, não tem restrição do zero. O segundo, x ao cubo, ele está embaixo, não está dentro da raiz, então ele só precisa ser diferente de zero. E o terceiro, que é uma raiz quadrada, aqui quadrado, quadrada, né? Tem que ser maior que zero apenas porque o zero não entra, né? Pronto, então agora é só a gente resolver. Passa 1 para fora, vai ficar maior ou igual a menos 1. Gente, se aqui x ao cubo, né, fica é zero, né? Porque daria raiz cúbica de zero, passa para lá, raiz cúbica de zero é zero. Passa o 4 para fora, menos 4. Agora eu vou jogar isso aí nas retas, tá? 1, 2 e 3, então eu vou ter 4 retas. Uma para cada um e a reta da resposta, que é o domínio. Então nós temos aqui 1, 2, 3 e domínio. Vamos lá, começando com esse aqui, maior ou igual a menos 1. Dá uma olhada geral, porque você tem um menor número envolvido, que é o menos 4. Então, para tu não botar o menos 1 aqui nesse canto, o menos 4 vai ficar sem espaço. Então, vou botar o menos 1 aqui, ele é bolinha fechada, né, gente? Porque é maior ou igual. Está incluindo o cara. Então, maior ou igual a menos 1. O zero, eu só estou restringindo o zero. Como é que eu escrevo isso aqui numa reta? Zero não entra, então ficaria bolinha aberta no zero, mas todo mundo que está antes do zero está permitido e todo mundo que está depois do zero está permitido. Quem não está permitido é só o zero. E maior que menos 4, vamos botar o menos 4 antes do menos 1, é óbvio. Bolinha aberta, porque não inclui o menos 4, pronto. Agora, como é que eu represento isso aqui envolvendo todo mundo? Repara que tem que ser do menos 1 para frente, porque do menos 1 para trás ele não atende o primeiro. Do menos 1 para frente atende o segundo e o terceiro, só que o zero também não pode. Então você faz assim, você coloca do menos 1 para frente, fechado, né? Só que quando chega no zero é como se desse um salto. Porque se o zero não atende o segundo, ele não pode atender os outros, porque senão daria uma determinação para o segundo. Numericamente falando, posso ter zero nesse x, posso ter zero nesse x, mas não posso ter nesse, então, né? Eu tenho que considerar como uma restrição para todo mundo, beleza? Então, ficou desse jeito. Como que eu represento isso? Vamos lá, domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que tudo que está à frente de menos 1 é maior ou igual a ele. Porém, não é só isso. Tem que ser maior ou igual a menos 1 e, ao mesmo tempo, diferente de zero. Qualquer valor maior que menos 1, com exceção do zero. Aí tu fala, mas maior que menos 1 é zero. Não, maior que menos 1 eu posso ter um monte de número quebrado aqui no meio. Posso ter um número negativo aqui, um menos 0,7, eu posso ter qualquer número ali, tá? Chega no zero, dá um pulo e todos os números acima do zero, beleza? Pra gente encerrar, eu coloquei aqui para vocês o resumo, né, das restrições que nós estudamos. Então, vamos lá. Quando eu tenho letra no denominador, esse denominador tem que ser diferente de zero. Quando eu tenho letra dentro de uma raiz e esse índice é par, então a expressão que está ali dentro tem que ser maior ou igual a zero. Agora, quando esse índice é par e a raiz está no denominador, eu tenho que combinar essas duas restrições. Portanto, maior ou igual a zero, tirando que não pode ter zero, fica somente maior que zero. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.